que um sinal eloquente durante a prece de consagração do bispo é o evangeliário aberto sobre sua cabeça. O que isto quer dizer? Que o evangelho deve penetrar nele, a palavra viva de Deus deve, por assim dizer, impregná-lo. No fundo, o evangelho não é somente palavra, mas o próprio Cristo é o evangelho. Com a palavra, a própria vida de Cristo deve permear aquele que foi consagrado, de tal forma que se torne inteiramente um só com Ele. Viva nele e dê forma e conteúdo à sua vida. Como lemos na homilia para a ordenação episcopal, pelo ministério do bispo é Cristo que continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo que incorpora novos membros à igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo, irmãos e irmãs, que nos conduz nesta peregrinação terrena até a felicidade eterna. Caríssimo irmão Monsenhor Jeremias, vivendo sob a graça do Espírito Santo, seu ministério, como ensina Santo Agostinho, seja um ofício marcado pela alegria, pela santidade, liberdade e esperança. Ame com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus lhe confiou, especialmente os presbíteros e diáconos, seus colaboradores no serviço de Cristo. Ame também os pobres, doentes, pequenos e excluídos, peregrinos e imigrantes. Exorte os fiéis a colaborarem com você na missão apostólica e não recuse ouvi-los de boa vontade, generosamente. Mostre-nos, Senhor Jesus, um zelo incansável pelos que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo, como se lhe fossem entregues pelo próprio Cristo. Não se esqueça de que você faz parte do colégio dos bispos, no seio da igreja que está no mundo todo, unida pelo vínculo da caridade. Dessa maneira, estenda sua solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre disposto a ajudar as mais necessitadas. Permita-me lembrá-lo de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É precisamente aqui que o exercício de seu ministério encontrará significado e vigor para realizar as tarefas inerentes à sua nova condição. Não vivendo para si, mas para os outros, como verdadeiro servo, você terá a honra maior, a essência do sacerdócio que o mundo não é capaz de compreender. Não buscando grandeza e glória, mas servindo a exemplo de Jesus, você será capaz de repropor aos homens e mulheres
amor, comunhão, serviço. Jesus não veio como um dos senhores deste mundo. Entretanto, ele, verdadeiro Senhor, veio como servo. Assim, seu ministério não seja domínio sobre os outros, demonstração de força, mas serviço humilde e simples. O Senhor Jeremias, seja um servo fiel. Tudo que você está recebendo nesta tarde é graça, é dom, mistério que não lhe pertence, mas que lhe é dado a administrar. Ser fiel é estado normal para aquele que é chamado ao ministério, ao serviço dos bens divinos, sem medo e no dinamismo do Espírito, que pela graça da ordenação foi derramado em seu coração, prega a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade, admoesta com paciência e desejo sincero, orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que foi confiado, procura aurir copiosamente da plenitude de Cristo as riquezas da graça. Na igreja que é confiada a você, distribui com prudência e guarda fielmente os mistérios de Cristo. Escolhido pelo Pai para dirigir sua família, lembra-te sempre do bom pastor que conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido, e que não hesitou em dar a vida pelo rebanho. E lembre-se sempre, o Senhor elogiou o servo que fez frutificar os seus bens. Seja um servo fiel, mas seja também um servo prudente. Como primeira das virtudes cardeais, a prudência torne-se o seu critério base. Prudência sempre aliada à humildade, disciplinada e vigilante, e que não se deixa conduzir por algum modismo ou preconceito, mas sempre alicerçada na verdade. Como ensina ainda o Papa Bento XVI, não se deixe orientar pela pequena janela da astúcia pessoal, mas pela grande janela que Cristo nos abriu sobre toda a verdade, olhando para o mundo e para as pessoas, você seja capaz de reconhecer o que é verdadeiramente importante na vida. Servo fiel, servo prudente, seja também um servo bom. Lembre-se sempre das palavras de Jesus do Evangelho de Mateus: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Se só Deus é bom, o bem por excelência, sua vida, seu ministério, seus direitos, seja um reflexo dessa bondade. Na íntima comunhão com Ele, deixe a bondade desabrochar sempre mais em você, e assim, na bondade, possas velar por todo o rebanho dos fiéis, a cujo serviço o coloca o Espírito Santo, para reger a igreja de Deus, em nome do Pai, que tem a imagem entre os fiéis, em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote, pastor, exerce, e em nome do Espírito Santo, que dá vida à igreja de Cristo e fortalece nossa fraqueza. Sua ordenação episcopal acontece na vigília do primeiro domingo
de agosto, tradicionalmente, se assim podemos dizer, conhecido, celebrado como mês vocacional. É o domingo em que lembramos e rezamos a vocação presbiteral, o ministério do padre e demais ministros consagrados. Nós não escolhemos seguir a Deus no ministério presbiteral. É Ele que nos escolhe e atrai a partir dos fatos, das pessoas e da sua palavra. Portanto, nossa vocação é pura gratidão. Trata-se de uma vida que se doa a cada dia para que o mundo creia. Assim, o padre é um discípulo missionário exemplar, que faz o caminho em comunhão com o povo. O ministro de hoje e de amanhã será feliz na medida em que souber doar a vida para que outros tenham vida e vida em abundância. Bispos, presbíteros, diáconos, recuperemos a paixão por Deus a quem servimos e ao povo a quem nos doamos sem medidas. Querido Monsenhor Jeremias, Deus seja louvado agora pela incansável ação pastoral que você exerceu em nossa amada Diocese de Bragança Paulista. Como padre, reitor do seminário de filosofia, teologia, membro do Conselho de Presbíteros, do Colégio dos Consultores e da Coordenação Diocesana e Pastoral. Guardaremos no coração sua fidelidade, sua amizade e sua solicitude. Agora, dentro de poucos instantes, como bispo, seu trabalho colabore para que toda a igreja de Goiânia seja casa e escola de comunhão, como pediram os bispos com o Papa em Aparecida. Como animador da comunhão, não esmoreça na missão de acolher, discernir e animar carismas, ministérios e serviços da igreja. Como Pai e centro de unidade, empenhe-se por apresentar ao mundo o rosto de uma igreja na qual todos se sintam acolhidos, como em sua própria casa. Nossa Diocese agradece ao Santo Padre Bento XVI sua escolha. Nós não perdemos o Padre, como podem pensar alguns. Foi a igreja que ganhou um bispo, ganhou um novo pastor. Que bom poder oferecer um padre como você, Monsenhor Jeremias, para o ministério episcopal. A igreja particular de Goiânia, em Minas Gerais, com certeza está feliz e o aguarda com alegria e muita esperança. Que o medo natural e a dúvida sejam vencidos pela confiança íntegra naquele que o chamou. Maria